Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou gravando esse vídeo aqui para ajudar vocês com os exercícios sobre os índios no Brasil, tudo bem? E material de apoio. Esse vídeo é um material de apoio para ajudar você. Espero que esse vídeo te ajude. Ele vai ser um vídeo dirigido àquele exercício Índios no Brasil que está no Classroom, tudo bem? Então você que recebeu algum feedback da professora lá no Classroom, olha, refaz tal questão, me manda de novo, você que ainda não fez, espero que esse vídeo te ajude, então, a realizar esses exercícios. Tudo bem? Empolgante. Tá sendo bem divertido. Logo na primeira questão, eu já pergunto para você o que é o eurocentrismo, né? E lá no vídeo, muito antes de perguntar isso, já tem aquela questão assim, o que é o índio? Muita gente, ali você viu no vídeo que, o que é o índio, né? É uma pessoa com cocar na cabeça, é uma figura mitológica, uma figura folclórica, não existe mais, é alguém que realmente existe, né? Na verdade, acho que nem a gente sabe. Você já se perguntou? Você já parou para se perguntar o que é o índio? Quem é essa? O que é o eurocentrismo? Bem, o eurocentrismo, eu coloquei ali para você que euro vem de Europa e centrismo vem de centro. Ou seja, a Europa como centro do mundo. É a Europa que vai contar a história dos índios do Brasil. O português ele vai ter a sua própria visão de mundo, né? Se você... Eu costumo brincar na sala de aula, que a gente não está na sala de aula agora, mas... Se a gente estivesse numa sala de aula, se você estivesse sentado na minha frente, você ia me olhar de frente. O seu colega ia estar me olhando assim, ó, de lado. E o seu outro colega ia estar me olhando no meu outro perfil. Cada um de vocês ia ter um ângulo diferente meu. Porque cada um de vocês vai ter uma visão diferente minha. Um é me olhar de frente, outro de lado. Então, o português, quando vai contar a história do índio, é mais ou menos isso. Cada um tem a sua visão da história. E o português vai ter a visão dele e o índio também vai ter uma visão. São visões diferentes. O português ele vai olhar o índio através da referência dele, do que ele conhece. E o índio vai olhar o português através da referência dele, do que ele conhece. O português, nessa época, ele é o que? Ele é católico. Então, quando ele chega no Brasil e vê um índio, para ele é muito estranho, né? Ele vê com estranheza. Esse índio mora numa floresta, esse índio, ele tá andando pelado, o português acha aquilo uma vergonha, diz que eles estão com as vergonhas de fora, né? Ele vê papagaio, para ele é um bicho que fala. Para o português isso é muito esquisito, né? Um bicho que fala, uma ave que fala. Ele pira quando chega aqui. Anta, ele não sabe o que é uma anta. Ele olha e fala, nossa, é um cavalo menor. Como é que ele vai descrever isso para Portugal? Como é que ele vai ver um macaco, coisa que ele nunca viu na vida? Como é que ele vê um macaco? Como é que ele vê uma anta? Como é que ele vê um papagaio, uma arara? E como é que ele vai explicar isso no país dele? Se ele nunca teve contato com isso. É muito difícil explicar algo que você não conhece. É igual, sabe aquela menina que chega na sua sala de aula, que é nova na sala, e aí ela é chata, você fala, nossa, que menina chata, que menina metida. Só que um mês depois já estão, tipo, melhores amigas. Aí você fala pra menina, nossa, amiga, você é tão legal, achei que você era chata, mas na verdade você é super legal. É a mesma coisa. Você tá olhando aquela menina que chegou na sua sala com o seu olhar, com a sua referência. Só que conforme você vai conhecendo essa garota mais de perto, conforme ela vai ficando a sua amiga na hora do intervalo, você percebe o quê? O olhar dela. Antes você descrevia ela com o seu olhar. Nossa, eu acho ela chata, eu acho ela metida. Mas a partir do momento que a garota explica a história dela, a história de vida dela, a partir do momento que essa menina vai contar pra você a realidade dela, você fala, nossa, você é super legal. Beleza, tá sabendo legal. Você tá olhando uma visão, você olha uma situação com o seu olhar, né? Com o que você conhece. E aí você, às vezes, cria um pré-conceito, ou seja, pré vem de antes, conceito é uma ideia. Então, às vezes, quando você conhece alguém, você tem uma ideia daquela pessoa sem realmente conhecê-la. É uma pré-ideia dela, né? Você conhece aquela pessoa através do seu olhar. Você tem uma ideia do que ela é, né? A partir do seu olhar. Mas quando você conversa com aquela pessoa, você fala, nossa, eu tinha um pré-conceito, eu tinha uma ideia sua, só que eu não te conhecia. Agora que eu te conheço, eu tenho uma outra ideia sua. É mais ou menos isso. Então, eurocentrismo é quando o europeu ele vai contar a história das civilizações, ele vai contar a história dos africanos, dos mexicanos, né, que são os incas, maias, astecas, vai contar a história dos índios do Brasil a partir da ideia deles, a visão deles. E para eles, o índio ele vai ser um selvagem, porque vive no meio da floresta, né, vive numa oca. Para eles, o índio é
vive com as vergonhas de fora, é pelado, o índio não tem religião, ele tem religião, só que pro português ele deve ser católico, né? Tinha que ser católico. O índio tem a sua própria organização, mas pro português ele só conhece o tipo de organização social dele, a economia dele. Então, para ele vai ser muito estranho ter esse contato com o índio, e é por isso que se chama visão eurocêntrica, né? Que bom! Uma outra questão também é a questão 3. Aqui a questão 3, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Aqui no celular, ó. Segundo o vídeo, que possibilitou Portugal a ser o primeiro explorador dos mares. Bem, como a gente viu ali no vídeo, Portugal está voltado para o Oceano Atlântico, né? O país Portugal ali é todinho voltado já para o Oceano Atlântico. Na época não existia avião. Que maravilha, hein? O que é a tecnologia, Se quisesse conhecer o mundo, se quisesse ser um explorador, se quisesse ampliar as suas colônias de exploração, se quisesse explorar outros lugares e ampliar suas riquezas, você ia ter que se lançar ao mar. Claro que sim! Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Claro que sim! Esse privilégio geográfico. O que é esse privilégio geográfico? É que é um país já de frente para o Oceano Atlântico. Que quando o português, ele nessa época de 1500, ele precisava muito, mas muito de especiarias. O que são especiarias? Cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino. Só que até então, naquela época, as especiarias não era uma coisa que você encontrava assim tão fácil lá em Portugal. Para você ir atrás das especiarias, você tinha que ir lá nas Índias, tudo bem? E o português, para ele conseguir chegar nas Índias, ele tinha que contornar toda a costa ali, né? Do África. Aí lá embaixo, na África do Sul, ele cruzava o Cabo das Tormentas e aí subia lá para a Índia. Por que será que chama? Aí lá embaixo. Os portugueses também tinham uma mania de comprar muitas coisas com os italianos, né? Nas feiras da Itália. A Itália tinha muitas feiras e eles compravam ali com a Itália, né? E a Itália também pegava bastante coisa ali das Índias. Só que estava muito caro. O português chegava lá na feira lá e reclamava, falava, nossa, mas está muito caro, como é que eu vou repassar esse preço em Portugal? Também tem um outro problema, os turcos otomanos acabaram pegando ali a Índia e fecharam os mares e falaram, sai fora, meu, aqui agora é nosso. E aí os portugueses ficaram desesperados, nossa, como é que eu vou temperar minha comida, como é que eu vou vender as coisas, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar outra rota, eu vou ter que ir por mim, eu mesma vou ter que procurar minhas próprias especiarias, eu mesmo vou ter que procurar meu próprio território. Topo, por que não? Pensando nisso, eles começam então a se lançar aos mares. Só que é muito difícil lançar aos mares, né? Se eu tô navegando e não sei mais voltar para casa, tô longe lá da minha terra, Portugal sente a necessidade do quê? De estudar os mares. E aí então eles vão chamar o rei de Portugal e falar, você precisa ajudar a gente a se lançar aos mares. O rei vai ficar pensando sobre isso e fala, bem, eles têm razão, vamos lucrar com isso. E acaba ajudando uma escola náutica chamada Escola de Sagres. Essa escola de Sagres, ela está em frente ao Oceano Atlântico, desenvolver várias técnicas de navegação que eles já conheciam com os árabes, eles vão constrói a caravela e já vai para os mares, né? Então ali vão se formar engenheiros para criar grandes naus, caravelas, navios mesmo que consigam se lançar ao mar e não afundarem. Vão lançar bússolas, né? Vão lançar vários tipos de instrumentos que a gente nem sabe. Esses instrumentos que são pra gente, mas que eram muito importantes para eles conseguirem se lançar aos mares. Legal! Bem louco! Uma questão que deixou os alunos um pouco confusos, os alunos que já fizeram esse exercício, eu percebi, é a questão 6. Qual foi a importância, qual foi a maior invenção dos portugueses? Bem, a gente explica ali no vídeo que o português, o que ele mais precisa para conseguir achar especiarias, o que o português mais precisa para conseguir adentrar os mares, né? Para conseguir passar ali pelo Cabo das Tormentas, ele precisa do quê? Qual é o principal instrumento dele para ele conseguir se lançar aos mares, né? Então a maior preocupação desse português é o quê? É construir um navio que não afunde, um navio que consiga desviar dos obstáculos, já foi falado aqui. Então pensa com carinho na questão 6 aí, tá bom? Nunca acaba. O bagulho nunca acaba.
Sempre quando você não quer fazer alguma coisa, o negócio demora. A 5, deixa eu ver, qual explorador português chegou ao Brasil em 1500? Quem será que chegou ao Brasil em 1500, né? Se você olhar aí na questão 7, nós temos um mapa. E nesse mapa ele está te explicando. Ah, mas como é que eu vou ler esse mapa aí do exercício? Se você prestar atenção, ele tem alguns pontilhados. Ele tem pontilhados aí em várias cores. Tem um pontilhado em verde, em rosa, em azul e em amarelo. Como eu vou saber que é esse pontilhado? Esse pontilhado é a passagem que o navegador fez até chegar na região. Qual é o ponto de partida? Lisboa, que é a capital de Portugal. Olhem ali em cima do mapa, vocês vão ver escrito Lisboa. Lisboa é capital de Portugal. Então o explorador ele parte lá de Lisboa, lá pelo Oceano Atlântico, e vai então tentar chegar às Índias, né? E se você olhar aí, ó, nós temos um pontilhado em cor azul. Se você olhar ali, ó, viagens, que é a legenda, de cor azul, qual é o nome do navegante aí, ó, nessa cor azul? Qual é o nome do navegante? Se você olhar o pontilhado aí todinho em azul, a gente vê que essa caravela aí passou pelo Cabo Verde, aí ele vai adentrar uma terra aí chamada Brasil, vai lá na Bahia em Porto Seguro, depois ele vai até o Cabo das Tormentas, vai chegar na Índia. Então quem foi o primeiro navegador a chegar ao Brasil? É só olhar esse mapa aí da questão 7 e olhar os pontilhados em azul, que você vai descobrir quem é o navegador, tudo bem? Vamos... Conhecido o Brasil inteiro, na Europa toda. Ô, mas deve ser maior. When you know freedom, when you see the right, always the baby, together one and so on, then the one in many ways. Woo! Chicken mama. Woo! Chicken mama. Qual é o nome do mapa, né? Sobre o que se trata o mapa? Toda vez que você vê uma questão, seja na apostila, no seu livro de História e Geografia, perguntando sobre o que se trata o mapa, ele quer saber qual é o tema do mapa, ou seja, qual é o nome desse mapa. Então, olha lá no exercício, tem o nominho do mapa, coloca o nome do mapa lá, pronto, você já fez a questão 7. Tá vendo como é fácil? É mais fácil do que a gente pensa, né? A 8, ele tá perguntando aqui, ó, o Vasco da Gama e Pedro de Couve de Sevilha chegaram às Índias. Qual a diferença entre a rota entre eles? Bem, se a gente olhar de novo esse mapa, o Vasco da Gama, ele é o pontilhado amarelo e o Pedro é o pontilhado em... Deixa eu ver aqui, verde, tudo bem? Então, dá uma olhada aqui, ó. Em amarelo, o Vasco da Gama passou por onde? Ele partiu lá de Lisboa, da capital de Portugal, tá vendo? E aí ele vai passar lá pelo Cabo das Tormentas até chegar à Índia. E o Pedro de Sevilha, ele tá em verde. Ele vai partir de Lisboa, tá vendo? Vai passar pelos celtas, pela Arábia, até chegar às Índias. Os dois fazem o mesmo caminho? Sim ou não? Qual a diferença do caminho de um para o caminho do outro? Tudo bem? É essa a questão. A 9. Por que não temos acesso aos relatos dos índios? Essa questão deu muito trabalho aí para os alunos, tudo bem? Muito aluno deixou em branco, muito aluno está com muita dúvida, porque já é no final do vídeo. E eu acho que tem aluno que não está assistindo até o final o vídeo, né? Então, vamos tentar te ajudar com essa questão? Bem, por que será então que nós não temos o relato dos índios sobre a chegada dos portugueses no Brasil? Através da fala, da oralidade, ele conta a sua história naquele período, sem a escrita, sem a possibilidade da escrita. Ele vai contar para o seu filho a sua história, seu filho vai guardar essa história e passar para o filho dele e assim por diante. Enquanto que os portugueses, eles têm lá a escrita, né? Então eles já escrevem. Essa cultura do índio é oral, enquanto que a cultura do português é escrita. E quando o português chega ao Brasil, ele é obrigado a escrever várias cartas para o rei dele, lá em Portugal. O rei ele quer saber, ele fala, ó, vai lá explorar, só que eu quero saber o que você está conseguindo encontrar lá. Me descreve o lugar que você está, me descreve as pessoas que você encontrou, me descreve quais são as riquezas que tem ali. Isso chamam cartas anuais. Então o português ele é obrigado a escrever para esse rei. Então, a pergunta 11 confundiu bastante aluno, né? Os relatos portugueses são... Os relatos sobre os portugueses em relação aos índios são corretos? E aí? Será que o relato do português é correto? Porque ele está contando a história do índio com a visão de mundo dele, né? Lembrando que o índio já estava aqui. Ah, foram os portugueses que descobriram o Brasil?
Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a realizar esses exercícios sobre índios no Brasil, tudo bem? E se você tiver dificuldade, espero que esse vídeo te ajude a fazer o exercício. E se você ainda tiver dificuldade, me procura no WhatsApp, me manda mensagem no Classroom, tudo bem? Que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Um beijo e até a próxima.